A Ação Desenvolvimento Profissional apresenta o curso Gestão dos Estoques. Módulo 5. Cobertura e giro de estoques. Os nossos objetivos do módulo 5 são: desenvolver o conceito de giro e de cobertura de estoque, a fim de auxiliar no processo de gestão e dimensionamento adequado dos armazéns. O que estudaremos neste módulo? Faremos uma revisão de conceitos, conceito de cobertura de estoque, conceito de giro de estoques, relação entre giro e cobertura e, no final, faremos uma revisão e conclusão. Fiquem agora com o nosso orientador, Anderson Tomasi. Na nossa revisão de hoje, nós vamos ver dois itens muito importantes para nós darmos sequência ao nosso trabalho. Vamos dar uma olhada. Demanda. A demanda, ela é chave para o nosso processo de gestão de estoques. Não conseguimos gerenciar adequadamente os nossos estoques sem trabalhar as demandas, sem entender melhor as demandas. Como nós vimos nos módulos anteriores, a demanda ela pode ser do volume de vendas. Esse conceito é importante porque o estoque, como nós havíamos dito já, ele deve ser sempre levado em consideração para o futuro. Ele deve ter o seu horizonte de dimensionamento levando em consideração o futuro. Então, para levar em consideração o futuro, nós precisamos ter os níveis de demanda previstos e em carteira controlados. Outro ponto importante que está aparecendo aí são as nossas projeções de vendas. Então, além dos pedidos que nós temos em carteira, nós precisamos avaliar adequadamente as projeções de vendas. Quais são as nossas projeções de vendas? No mês que vem, no semestre que vem, vai vender quanto? Essas projeções elas vão ser chave para a gente conseguir dimensionar os nossos estoques, avaliar os nossos fornecedores, entrar em contato, negociar com nossos fornecedores para a gente conseguir equilibrar o nosso estoque. Para nós conseguirmos manter o nosso giro de estoque adequado. Já vamos trabalhar um pouco esse conceito. Forecasting. Algumas empresas utilizam o conceito de forecast. Esse conceito ele leva em consideração as projeções de vendas. Projeções de vendas baseado nos seus históricos, projeções de vendas baseadas no que o cliente está falando, projeções de vendas levando em consideração o que o mercado, o que alguns especialistas podem nos colocar de informação. Volume de produção dos clientes internos. O cliente interno é chave para isso daí. A gente consegue dimensionar os nossos estoques, como nós havíamos visto nos últimos módulos. Ele leva em consideração também não só o cliente externo, você tem que abastecer os clientes internos. Nesta dos clientes internos, você precisa que os clientes internos passem uma informação adequada para você. Precisou dimensionar o seu estoque, você precisa que o cliente interno te abasteça de informação. Então a demanda, o quanto que ele vai produzir, é importantíssimo para você ter sucesso no dimensionamento dos seus estoques. O próximo conceito que eu gostaria de revisar um pouquinho com vocês é o conceito de estoque. Lá, alguns módulos atrás, nós conversamos sobre isso. O estoque, ele pode levar em consideração o que eu tenho estático, parado, em um determinado local, que pode ser chamado de armazém, que pode ser chamado de estoque, que pode ser chamado de depósito, que pode ser chamado de almoxarifado. Okay? Eu tenho um material parado naquele momento ali. Ou ele pode ser dinâmico. Dinâmico é um estoque que está em movimento. Continua sendo um estoque da empresa. Ele não foi processado, ou ele pode ter sido até processado, segundo as nossas informações, o tipo de estoque, vocês lembram disso, ok? Mas ele está em movimento. O estoque, ele tem que ter ele é sempre uma visão atual. Algumas pessoas, quando fazem alguns cálculos de estoque, confundem, né? Anderson, duas peças, dois itens em estoque, é o estoque de que período? É o estoque de que época de análise? Não.
é o estoque atual. Sempre tirado uma foto. Okay? Eu posso ter essa situação, a foto do momento, 2 dias de estoque. Então aquela quantidade de estoque que eu tenho ali, as 2 peças que eu tenho ali, por exemplo, ela representa o estoque do que eu tenho fisicamente naquele momento. Uma outra visão interessante é essa daqui. Estoque média mês ou estoque pontual. O estoque pontual é esse que eu acabei de falar. A média mês em algumas empresas, o sistema permite que você faça uma análise do teu estoque médio ao longo do período. O que é o estoque médio ao longo do período? O sistema ele te permite avaliar as entradas e as saídas do estoque ao longo dos dias do mês ou ao longo dos meses do ano, e você tem sempre uma situação de equilíbrio de informações. O estoque médio do período é tal. Por que essa informação é importante? Porque alguns cálculos que nós poderemos fazer ao longo da nossa vida logística, certo? Podem ser mais útil você trabalhar em vez do estoque pontual com o estoque médio do período. Esse estoque médio sempre vai representar um pouco melhor o nível de gestão do que um estoque pontual. Também é um conceito que nós trabalhamos nos módulos anteriores. Vamos dar sequência ao nosso módulo estudando agora o conceito de cobertura do estoque. Nós vimos aí, esse módulo ele é chave porque nós temos 2 conceitos aqui, giro e cobertura. Esses 2 conceitos são chave para a gente ter adequadamente uma gestão de estoque e ele gera uma confusão tremenda em algumas empresas e para alguns profissionais de logística porque não conseguem trabalhar adequadamente os 2 conceitos. Eles são complementares, certo? E quando eu falar de giro, eu represento uma determinada informação, quando eu falar de cobertura, eu represento outra determinada informação. Então vamos lá. Do que fala a cobertura do estoque? É o número de dias em que o estoque atende à demanda do processo ou do cliente. Este conceito é simples, mas chave para a gente ter uma gestão dos estoques adequada. Não esqueça disso. É a quantidade de dias que o meu estoque vai atender uma determinada demanda. Eu tenho 2 dias de estoque. O que representa isso? Que o meu estoque vai atender o meu cliente interno ou externo por 2 dias. Eu consigo avaliar com essa informação quanto tempo vai precisar que ocorra o ressuprimento do material. Preste atenção. 2 informações que eu coloquei ali, em vermelho para vocês. Processo e cliente. De novo, processo interno, nossos clientes internos ou o cliente externo nesse caso. Okay? Eu tenho que ter uma ideia que eu preciso atender o meu cliente e quanto tempo o meu estoque vai durar. O meu estoque dura 2 dias, eu tenho uma cobertura de 2 dias. O meu cliente externo. Eu também posso ter um estoque intermediário que vai abastecer um determinado processo. Esse processo, ele vai ser atendido por quantos dias? Qual que é a minha cobertura para atendimento do meu processo interno? 2 dias. Então 2 palavras-chave que nós colocamos aí. Cliente em relação ao cliente externo e processo em relação ao nosso cliente interno. Coloquei 2 informações de novo aí, que nós já vimos na nossa revisão e nos módulos anteriores. Esta cobertura de estoque ela foi dimensionada através de uma demanda e através do nosso estoque. A demanda que aquele cliente interno ou externo estava prevendo e também o nosso estoque. O que eu tinha no estoque naquele momento. Com essas 2 informações eu consigo fazer o cálculo da nossa cobertura de estoque. Vejam também, importantíssimo, uma representação gráfica do que nós estamos vendo aqui. Eu estou vendo uma barra que representa os nossos estoques e estou vendo uma barra que vai representar a nossa demanda, essa demanda em laranja. O que eu percebo aí? Que esse estoque, ele garante quantos dias da nossa demanda? Ele garante 3 dias de cobertura. Ele tem uma garantia que o estoque ele vai suprir a demanda por 3 dias. Isso é muito importante para
gestão daquele período, para a gestão daquela empresa. Então, 3 dias eu consigo garantir que o estoque atende uma demanda interna ou externa. Vamos ao nosso exemplo, um exemplo prático agora. Imagina o seguinte, imagina que eu sou dono de uma barraca de cachorro-quentes e eu vou fazer uma avaliação simples de quantos dias de cobertura eu tenho para atender os meus clientes, os clientes da barraca de cachorro-quente. Vamos dar uma olhada. Eu tenho um estoque de 150 salsichas e tenho uma demanda de 1000 salsichas mensais. Legal. Olha só, eu também fiz uma avaliação da seguinte forma, eu tenho 1000 salsichas mensais ou 50 salsichas por dia. Da onde que eu descobri 50 salsichas por dia? Vou considerar que essa barraca de cachorro-quente trabalha 20 dias por mês. Se eu tenho 20 dias por mês e tenho 1000 salsichas todo mês, se eu dividir 1000 salsichas por 20 dias, eu vou ter 50 salsichas por dia de consumo, de demanda. Uma outra informação, então, é o que? É o nosso cálculo. Como que eu vou descobrir qual que é a cobertura dos nossos estoques? Vejam só, se eu pegar o nosso estoque e dividir pela nossa demanda, eu vou ter exatamente o número de dias que o meu estoque vai atender o meu cliente. Vamos usar agora as informações do nosso exemplo para a gente fazer o nosso cálculo. Se eu pegar o estoque, 150 salsichas, vocês lembram, e pegar a demanda diária de 50 salsichas, eu vou ter uma cobertura de 3 dias. Por 3 dias, o estoque que eu tenho dentro da minha barraquinha de cachorro-quente vai atender o meu cliente. Esta é uma informação muito importante. Eu consigo dimensionar o meu trabalho, fazer uma prestação de serviço adequada, cativar os meus clientes, porque por 3 dias eu não vou ter problemas junto com o meu cliente, junto com o meu estoque. Por 3 dias eu não vou ter problema com o meu estoque. Essa informação é importantíssima e chave para nós. Outra coisa, né? Uma outra forma de representar. Se eu tiver 3 saquinhos de salsichas no primeiro dia, de 50 cada um, eu vou ter 150 salsichas. No segundo dia, eu vou ter um pacote a menos. Se eu consumir 50 salsichas por dia, eu vou ter um pacote a menos. E no terceiro dia, representação gráfica de novo, eu vou ter um pacote de salsicha. Então representa para nós, novamente, o nosso ciclo de estoque de 3 dias. Olha a nossa coruja aí, o que ela está falando agora? Vamos dar uma olhadinha? Uma outra visão para nosso cálculo de cobertura é não trabalharmos com as peças, com os produtos, com os itens que nós temos, e sim com o valor que nós temos em estoque. O estoque daquelas 150 salsichas é R$ 375. A demanda da nossa salsicha é R$ 125 por dia. Então eu transformei a informação peça, a informação produto, a informação salsicha, em valor. Novamente o mesmo cálculo. Estoque e demanda. Eu tenho R$ 375 de estoque e R$ 125 de demanda. Se eu dividir R$ 375 por R$ 125, eu vou ter uma cobertura de estoque de 3 dias. Exatamente a mesma informação, eu tenho 3 dias de cobertura, só que agora levando em consideração os nossos valores em estoque. Essa telinha aí, como vocês sabem, ela representa para nós algo importante, algo que deve ser lembrado. Vamos lá, vamos dar uma olhada o que nós precisamos lembrar. Cuidado com a unidade. Essa é uma armadilha grave dentro da logística. A cobertura que nós tínhamos calculada é uma cobertura em dias. Por quê? Porque a demanda estava em dias. Eu tenho uma análise sempre da unidade, a cobertura ela deve ser levada em consideração por tempo. Cobertura é sempre tempo, eu não tenho uma cobertura de 3 peças, eu vou ter uma cobertura de 3 dias. Então,
Tempo, ele pode ser anos, meses, dias, horas, minutos e segundos. Dependendo do teu tipo de processo, você vai ter uma cobertura de segundos. Sistema muito rápido requer que as análises sejam em segundos, em minutos. Okay? Então, o que vai acontecer aqui na nossa parte importante? É justamente isso. Eu tenho uma cobertura levando em consideração a demanda. Se a minha demanda estiver com a unidade de tempo em anos, a minha cobertura vai ser anos. Se a minha demanda for meses, a cobertura vai ser meses. Se a cobertura for dias, ela vai ser em dias, segundos em segundos. Não esqueçam disso. O cálculo de cobertura, se tiver 15 dias, porque a demanda estava em dias, se ele tiver 0,5 meses, é a mesma coisa dos 15 dias, mas levando em consideração uma demanda em meses. Importantíssimo essa informação. Não esqueça disso. Outro conceito importantíssimo que nós vamos estudar é o conceito de giro de estoque. Giro de estoque é o segundo ponto importante desse módulo. Nós vamos trabalhar ele justamente porque ele tem uma relação direta com cobertura. Essa relação nós vamos estudar um pouquinho ao final do nosso módulo. Vamos entender do que nós estamos falando aqui. Giro de estoque é o número de vezes em que o volume em estoque se renova em um determinado período, em relação à demanda do produto. Pode ser caracterizado monetariamente, valor, ou em peças, dependendo do objetivo da análise. A mesma situação que nós vimos agora no nosso cobertura de estoque. Eu posso representar em dinheiro, eu posso representar em produtos. Eu tenho uma representação gráfica da demanda do produto em um determinado período. Vamos imaginar que esse período que se estende a minha demanda do produto são 30 dias. Este estoque ele vai ser reposto quantas vezes dentro do meu período? Ele vai ser reposto exatamente 5 vezes. O meu estoque termina. Para continuar atendendo a nossa demanda, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma reposição do estoque. Ele também vai terminar e uma outra reposição, e isso vai acontecer 5 vezes. Dizemos, dentro da logística, que o meu estoque girou 5 vezes dentro do período, ou dentro do mês. Essa informação é chave para a gente conseguir avaliar todo o nosso sistema de gestão dentro da empresa. Vamos entender depois como que isso funciona. Vamos dar sequência aqui na palavra importante. O giro deve ser levado em consideração sempre pela unidade de tempo da análise. É a mesma situação da cobertura. Trouxe essa informação agora já no começo da análise do giro. Eu tenho um giro dentro de um período. Dentro desse nosso exemplo que nós colocamos ali, gráfico, ele representava o quê? 30 dias. Eu tive 5 giros dentro de um determinado período. Se eu tiver uma análise anual, eu vou ter 5 giros dentro do ano. Todos os cálculos, toda a lógica de cálculo que nós vamos ver, ele deve ser levado em consideração este ponto aqui, ok? Vamos estudar agora a representação dos cálculos. Como que eu calculo o giro de estoque? Olha a nossa fórmula, novamente. Eu tenho uma demanda do meu cliente interno ou externo dentro de um determinado período, e eu coloquei aqui a palavra estoque médio. Lembrem-se do que nós colocamos na nossa revisão, estoque médio. Algumas empresas permitem que eu tenha essa análise do estoque médio, outras não. Se você não tiver o número estoque médio, você vai colocar o teu estoque pontual dentro da tua fábrica, dentro do teu armazém. O que você tem em estoque naquele momento, aquela foto que nós tiramos, ok? Então, vamos dar sequência aqui, o que nós podemos ver? Uma outra forma de calcular o nosso giro é levando em consideração a cobertura. Se eu levo em consideração quantos dias eu tenho no estoque, eu posso usar essa fórmula aqui, que leva em consideração também os dias úteis do ano dividido pela cobertura. Uma outra fórmula também colocada aqui é a cobertura em meses. Se eu tiver cobertura em meses, 0,5
meses de estoque da cobertura, do tamanho do estoque que eu tenho, eu posso levar em consideração essa fórmula que vai dividir 12 dividido por 0,5. Aí eu vou ter quantos giros eu tenho. Vamos aos nossos exemplos. De novo, a nossa barraca de cachorro quente. A história não mudou nada. Eu deixei o estoque de 150 salsichas, coloquei aqui 1000 salsichas mensais ou 12.000 salsichas por ano. Multipliquei 1000 salsichas vezes 12, para nós termos uma análise um pouco mais ampla do giro de estoque. Um giro de estoque anual. Vamos dar sequência. Olha a nossa fórmula, demanda do período e estoque médio. A demanda do período anual eram 12.000 salsichas, divididos por 150 salsichas de estoque. O que vai acontecer? Eu vou ter 80 giros por ano. Por que por ano? Porque a demanda do período está numa situação anual. Então, 12.000 salsichas dividido por 150 salsichas de estoque, eu vou ter um giro de estoque de 80 giros, 80 vezes. 80 vezes que o meu estoque vai, em média, ser reposto dentro do meu determinado período, ou seja, anos. Também coloquei um outro exemplo, levando em consideração aquela outra fórmula, que leva em consideração 240 dias no ano, divididos pela cobertura em estoque. Eu tenho quantos dias úteis no ano? 240. Tenho uma cobertura de estoque de 3 dias. Vocês lembram lá quando a gente estava falando de cobertura? Eu fiz um cálculo e deu 3 dias de estoque. Então, se eu dividir 240 por 3, eu vou ter exatamente os 80 giros por ano. Uma outra forma de fazer o cálculo, mas que o resultado final é o mesmo. 80 giros por ano. Coloquei aquela outra fórmula, levando em consideração o estoque em meses. De novo, eu tenho meses no ano, 12. Eu tenho 3 dias divididos pelos 20 dias úteis, eu vou ter 0,14 meses. Se eu dividir 12 meses por uma cobertura de 0,14 meses, eu vou ter novamente o giro de 80 giros, 80 reposições dentro do ano. 12 meses, um ano. Então eu tenho sempre essa situação, 80 giros dentro do meu ano. O que nós vamos ver agora? A nossa questão importante de novo, para nós não esquecermos a situação, é o seguinte: o que é melhor para nós? Giro alto ou giro baixo? O que nós devemos levar em consideração? Como uma regra, nós sempre precisamos alcançar o giro alto. Quanto maior o giro, quanto melhor for a gestão dos estoques, maior vai ser o giro do estoque. O que significa isso? Significa dizer que o fluxo de caixa, por exemplo, vai ser menor. Se você tem pequenos volumes de estoque girando numa frequência muito alta, você vai ter uma situação de dinheiro, de necessidade de dinheiro menor. Só que por outro lado, você vai ter que ter uma administração muito mais veloz, uma gestão em cima dos fornecedores, em cima dos transportes, por exemplo, muito maior. Então você sempre, depois a gente vai falar um pouco disso, você sempre vai ter que balancear a situação entre giro alto e giro baixo. Como regra, procuramos sempre tender a aumentar o giro, aumentar a frequência, diminuir os estoques. Perfeito? Então, só para nós analisarmos melhor essa situação, a gente vai fazer uma revisão de um conceito importante, que é a curva ABC. A curva ABC, como vocês lembram, nós vimos nos módulos anteriores, ela trabalha com o quê? Ela referencia uma questão de quantidade de itens a valor. A curva ABC, ela tem uma regra que representa 20% dos itens, representa 80% do valor. 20% do faturamento da empresa, 20% dos itens ou dos clientes representam 80% do valor faturado.
20% dos itens em estoque representam até 80% do valor em estoque. Olha a nossa coruja aí, o que ela está mostrando para nós? Ampliando as nossas visões de novo. O que nós podemos ver? A curva ABC, como nós havíamos comentado, e uma representação dela em relação aos nossos estoques. Eu coloquei dois itens de valor agregado diferente aqui, vocês vão ver anéis com alto valor agregado e um parafuso e uma porca com valor agregado menor. Dentro da questão da curva ABC, a gente pode verificar que os nossos itens, o nosso item anel, ele é um item que está voltado mais aos itens A. Ele tem poucos itens, podem ter poucos itens no estoque, numa relojoaria ou num armazém, certo? Que representam um valor em armazenado muito alto. E, justamente no outro extremo, eu tenho muitos itens, uma quantidade de itens significativa, mas que podem representar, né, uma faixa de valor muito pequena. Então, dentro da questão de giro de estoque, o que significa ter um giro alto? Se eu tiver giro alto deste lado aqui, o que significa? Eu vou ter poucos itens no estoque, só que a representação dele em valor é muito baixa. Então eu vou ter uma necessidade de administração extremamente crítica para gerar um giro de estoque alto, mas que em valor vai significar muito pouco. Agora vamos dar uma olhada do outro lado. O que nós temos aqui? Anéis. Poucos anéis têm um valor agregado muito alto dentro da nossa curva ABC. Representamos dessa forma. Se eu tiver giro baixo, ou seja, estoque alto no armazém, isso vai significar que os valores em estoque eles vão aumentar significativamente. Então, desse lado aqui eu tenho que fazer o possível para ter giro alto. Com o giro alto, vai significar que eu vou ter poucos itens no estoque e o meu valor, eu vou ganhar em valor. Como nós estamos representando aqui, do lado dos itens A, eu tenho que fazer o possível para ter um giro de estoque alto. Dos itens C, D, eu posso ter um giro de estoque mais baixo, que o valor dos itens, ou seja, o estoque que eu vou ter em excesso, ele não vai ter uma representatividade muito grande dentro do meu sistema de gestão dos estoques. Ok? Novamente a gente coloca aqui uma situação importante. Vamos avaliar o que é. Giro de estoque e área. Nós vimos que o giro de estoque é importante para administrar bem os nossos estoques, o valor dos nossos estoques. E agora, por que o giro tem uma referência direta com área? Vamos dar uma olhada aqui. Se eu tiver um giro, como nós podemos ver aqui, um giro de estoque baixo, o que significa um giro de estoque baixo? O nosso material está chegando dentro do nosso almoxarifado, mas ele não está saindo, então significa que eu estou tendo uma movimentação baixa, um giro, uma reposição baixa. Ele está entrando muito material e não está saindo. Significa que a área de estoque para que o meu giro, com o meu giro baixo, a minha área de estoque é maior. Se eu quiser representar uma situação onde que eu tenho uma administração melhor dos estoques e um giro maior, o que vai acontecer? Eu reponho o meu material, nós estamos repondo o nosso material e o nosso material já está saindo. Significa que a necessidade de área é muito menor. Uma coisa, às vezes, uma relação que nós temos dentro da logística é a seguinte. Área é sempre uma necessidade básica dentro de armazéns, dentro de uma questão logística empresarial ou comercial. Se você solicitar para o gerente, por exemplo, precisamos de mais área porque não é o suficiente, o gerente pode vir a fazer a seguinte colocação para você. Por que não aumentar o giro, em vez de aumentar a área? A área é muito cara. A área construída hoje dentro do Brasil é muito cara. Então o que acontece? Se você aumentar o giro, ou seja, fazendo uma negociação adequada com o seu fornecedor e os seus clientes, avaliando adequadamente as demandas e as questões de área, você vai ter uma situação de necessidade de área muito menor, utilizando melhor a área atual.
Então a chave é fazer o possível para aumentar o giro, trabalhar com relação a técnicas junto aos seus fornecedores, a negociação junto com os seus fornecedores para aumentar o giro. Aqui eu vou colocar uma situação que leva em consideração alguns detalhes. O giro, por exemplo, para nós, com um giro melhor, com um giro maior, eu tenho um menor capital de giro para o mesmo ou melhor resultado, consequentemente menor custo financeiro e maior lucratividade. Quanto maior for o giro, menor é o investimento em estoque naquele período. Você precisa de pouco dinheiro para ficar girando o seu negócio. Então, trabalhar com giro alto é interessante. A maior capacidade de adaptação às flutuações de demanda, o que significa isso? Significa que quando o cliente houve uma mudança na demanda do cliente, se você tiver giro alto, ou seja, estoque baixo, você consegue adaptar essas necessidades, você consegue mudar dentro da fábrica ou as solicitações junto com os seus fornecedores muito mais rápido. Se você tiver carregar um estoque muito alto, o que significa isso? Significa que você vai ter, mudou o estoque, mudou a demanda do cliente, você vai ter um estoque de produtos antigos muito alto. Isso significa dinheiro perdido, significa flexibilidade baixa para atender os nossos clientes. Próximo passo, menor quantidade de material defeituoso quando se constata uma falha no processo, mesma situação anterior. Houve uma falha do nosso fornecedor ou do nosso processo interno. Se você carrega estoque alto, ou seja, giro baixo, significa que você vai poder ter um prejuízo maior. Se você tem estoques menores e giro muito mais alto, significa que você vai ter uma flexibilidade maior, uma condição de ter um estoque menor quando encontrar um produto defeituoso. Menor quantidade de material obsoleto quando ocorre uma mudança no produto. Mesma situação, mudou o produto, você vai ter uma quantidade de itens em estoque menor para administrar a situação de desligamento, a situação de movimentação do item antigo. Outra situação, menor quantidade de necessidade de espaço, também, como nós vimos. Giro alto significa menor espaço físico. E um sistema de controle mais simples. Por que mais simples? Se você tiver um estoque muito alto, significa que você vai precisar de mais área, vai precisar de um sistema, vai precisar de pessoas limpando, organizando, cuidando daquele estoque. Estoque menor, rapidamente os materiais até a mão do cliente. Este é o conceito que a gente pode ver nessa pequena fábrica, certo? Este é o conceito que a gente pode ver nesse tipo de fábrica a respeito de giro e cobertura. Aqui a nossa corujinha, ela vai trazer uma situação mais estratégica. Eu coloquei duas empresas aqui para nós compararmos a situação. Nós temos aqui uma empresa que fabrica celulares e outra empresa que fabrica ônibus espaciais. Qual que tem maior giro? Com certeza a nossa empresa desse lado tem maior giro. O produto ele muda muito mais rápido, certo? Em períodos pequenos de tempo existem movimentações de itens. Se o teu estoque for alto ou o teu giro for baixo, significa que você vai ter problemas. Você vai ter itens em estoque e você não vai conseguir vender porque o produto já mudou. Desse lado nós temos uma situação onde que nós temos giro baixo. São poucos os clientes no mundo que têm esse produto. Por exemplo, não se encontra em toda a casa um produto desse tipo. Com certeza, na maioria das casas a gente encontra 1, 2 produtos desse tipo. Então, eu não posso comparar situações de giro diferentes. Comparar uma empresa com outra, dizer que uma empresa é melhor que a outra em relação, como nós estamos fazendo aqui, em relação ao seu giro, eu não posso fazer. Eu tenho que comparar, sim, empresas do mesmo segmento. Empresas que tenham o mesmo produto. Aí eu começo a avaliar o seguinte, eu tenho giros de 168 giros por ano e 100 giros por ano. Eu começo a pensar, que empresa que é melhor? Que empresa que tem um giro de estoque maior ou um estoque menor e consegue me dar uma lucratividade mais rápida? Consegue dar um retorno para os investidores mais rápido? Eu consigo avaliar por aqui. Bem provável que essa empresa aqui ela tenha uma situação de administração melhor. Ela consegue girar muito mais vezes durante o ano. Agora nós vamos ver essa situação dentro da relação entre giro e cobertura.
Quando a gente avalia giro e cobertura, eu tenho sempre essa relação. Ficou bem claro para nós no nosso módulo qual é a relação delas. Eu gostaria de representar aqui de uma forma gráfica. Lembram da nossa salsicha aí, que nós tínhamos? E representávamos desse jeito, certo? A movimentação. Consumir um saquinho de salsicha, consumir mais um saquinho de salsicha e ficou no terceiro dia com um saquinho. No quarto dia não teria mais estoque. Então, essa informação aqui eu gostaria de representar agora como se fosse um triângulo, onde que o estoque fosse caindo ao longo do tempo, daria os 3 dias a mesma situação. Agora o que eu vou fazer? Eu vou representar ao longo de uma linha de tempo uma situação desse tipo aqui. O nosso estoque agora, aquela movimentação de 3 dias, ela está representada aqui pelo nosso triângulo. E ao longo de 30 dias, quantas vezes eu vou girar? Eu vou girar exatamente 10 vezes, certo? Eu girei 10 vezes o nosso estoque ao longo de 30 dias. Então, a relação entre dias e cobertura é direta dentro de um determinado período. Isso tem que ficar muito claro para nós. Falei de giro, eu consigo calcular cobertura. Falei de cobertura, eu consigo calcular giro. Eu coloquei aqui um exemplo então. Se eu tenho 30 dias de período de análise e tenho uma cobertura em 3 dias, eu vou ter 30 dias dividido pela cobertura, eu vou ter 10 giros por mês. Então, esta relação é importantíssima para a gente ter clareza. Essa relação entre um indicador e o outro é importantíssimo. Antes de chegar no final desse módulo, eu gostaria de fazer uma pequena revisão então dos conceitos estudados nele. Vamos lá? O conceito que eu gostaria de revisar é o conceito de cobertura. A quantidade de dias que o meu estoque está garantindo o atendimento a uma determinada demanda do meu cliente externo ou dos meus clientes internos. Não esqueça disso. E cobertura é sempre dado em unidade de tempo. O outro conceito que nós vimos é a situação de giro. Giro de estoque, a quantidade de vezes que o meu estoque se renova dentro de um determinado período. A quantidade de vezes em que o meu estoque é reposto dentro de um determinado período. Eu tenho que ter giro alto ou giro baixo? Depende, ok? Eu tenho sempre que tender para giro alto. A situação de avaliar o giro baixo é itens, por exemplo, com valor agregado menor, onde eu poderei ter um estoque maior, porque o valor agregado em cima da análise é menor. Outra situação importante é o giro e o dinheiro. Se eu tiver giro baixo, significa que meus estoques são altos e eu vou precisar de um capital de giro muito maior para administrar o meu estoque. A tendência de fazer um giro alto significa que os meus estoques são menores e a administração vai precisar de menos dinheiro para fazer o estoque, para fazer a empresa ser administrada, a empresa funcionar. Outro conceito importante que nós estamos vendo aí é o giro e área. Quanto maior o giro, menor a área necessária para administrar o estoque. Então, sempre que você pensar em aumentar a área, pense primeiro em aumentar o giro, fazer negociações junto com os seus fornecedores internos e externos e administrar isso dessa forma. Vai chegar num limite que você não tem condição mais de administrar dessa forma, fazer as negociações. Então você vai precisar aumentar a área. Mas o primeiro passo é aumentar o giro. Tentem aumentar o giro para conseguir reduzir a área necessária. Espero que vocês tenham gostado desse módulo e que esses dois conceitos que nós vimos sejam úteis dentro da administração dos estoques em qualquer empresa. Preste atenção nisso. Eu não preciso, esse conceito pode ser utilizado numa empresa pequena, numa empresa média ou numa empresa grande. Utilizem os conceitos de giro e cobertura adequadamente. Nos próximos módulos nós vamos fazer alguns cálculos um pouco mais complexos, certo? Junto com as nossas planilhas que estão disponíveis, para a gente conseguir ver o todo. Perfeito? Muito obrigado! Esperamos que você tenha gostado deste módulo. Entre em contato conosco para adquirir acesso ao curso completo pelo e-mail ou pelo site que está na tela. Muito obrigada!